Bom dia, irmãos. Paz seja com todos. Foi dada a mim a incumbência de gravar esse vídeo para esse estudo da Escola Bíblica Dominical. Eu agradeço a Deus, agradeço ao nosso pastor Everaldo, agradeço a nossa irmã Soninha, que é a nossa líder da Escola Bíblica Dominical, pela oportunidade de estar podendo falar do amor de Deus. Eu já convido você a fechar os teus olhos. Nós vamos fazer nossa primeira oração para esse estudo. Feche teus olhos, eleve seu pensamento a Deus, desligue de tudo que é material neste momento. Eu costumo iniciar minhas aulas falando com os meus alunos que nós devemos agradecer. Eu sei, se formos listar aqui, temos vários motivos para agradecer a Deus. Mas para mim, o principal motivo é de você estar vivo. De Deus ter te dado a oportunidade de levantar, de respirar, estar podendo assistir esse vídeo, estar podendo onde você está neste momento. Feche teus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, graças te damos, Pai, por mais esta rica oportunidade de estarmos aqui falando do Teu amor, da Tua palavra. Pai, que esse estudo possa trazer entendimento, que esse estudo possa tocar corações nesta manhã, meu Pai. Pai, que o Teu amor seja glorificado e a Tua palavra seja exaltada nesta manhã. Amém e amém. Convido você a pegar sua Bíblia, você que a tem. Nós vamos ler um texto muito conhecido, por sinal, lá em Mateus 26, 69. Pode abrir sua Bíblia, eu vou te esperar para que você possa acompanhar comigo este estudo. Mateus 26, 69. O título diz assim: Pedro nega Jesus. Você que já encontrou, você pode acompanhar juntamente comigo. Se você não encontrou, apenas acompanhe pelo vídeo. Eu vou ler bem pausadamente para que você possa me acompanhar. Ora, estava Pedro assentado fora no pátio. E aproximando-se uma criada, lhe disse: Também tu estava com Jesus, o Galileu. Ele, porém, o negou diante de todos, dizendo: Não sei o que dizes. E saindo para o alpendre, foi ele visto por outra criada, a qual disse que ali estavam: Este também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez com juramento: Não conheço tal homem. Logo depois, aproximando-se o que ali estavam, disseram a Pedro: Verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar: Não conheço este homem. E imediatamente cantou o galo. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: Antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali, chorou Pedro amargamente. Amados, esta é uma palavra muito conhecida, você já deve ter lido, já deve ter escutado. Mas eu quero trazer para você este texto de um outro ângulo, de uma visão diferente neste estudo desta escola bíblica. Amados, eu vou te dar algum exemplo para você conseguir seguir minha linha de raciocínio.
Se nós imaginarmos, existe céu e existe terra. Se nós imaginarmos, existe o dia e existe a noite. Se nós imaginarmos, pegarmos uma moeda, se você vê, esta é uma moeda. Esta moeda ela tem dois lados. Se eu te der um exemplo mais claro, existe o lado direito, existe o lado esquerdo. Para mim te dar um exemplo mais aplicativo, todo julgamento que se tem, um juiz ele vai ouvir os dois lados da história. Você concorda comigo? Se nós fôssemos julgar a Pedro por este texto, eu o condenaria. Tem certeza também que você o condenaria veementemente. Pedro, aquele que acompanhou Jesus em vários milagres, aquele que acompanhou Jesus em vários ensinamentos, aquele que o seguia de perto. Pedro sempre estava perto de Jesus. Mas aqui, quando Jesus, já preso, já sendo crucificado, Pedro nega Jesus. A nossa visão pequena, fechada, apenas vendo o erro de Pedro, eu o condenaria, você o condenaria. Mas como eu disse, eu quero trazer um outro ângulo, uma visão mais ampla, uma visão de uma situação diferente. Vamos imaginar algo diferente. Vou trazer só mais um exemplo para você de uma situação de dois ângulos diferentes. Neste mesmo episódio, neste mesmo dia, Jesus estava sendo crucificado e juntamente com ele havia ali dois ladrões sendo crucificados. E um ladrão do seu lado dizia: se tu és o Filho de Deus, salve a ti e a nós mesmos. Tenho certeza que você também conhece este texto muito conhecido. Mas por outra parte, um outro ladrão, ali na mesma situação, ele tinha uma palavra diferente. Ele tinha uma palavra de vida, de ânimo. Ele isenta Jesus, que dali não tem culpa alguma, mas ele fala: lembra-te de mim quando chegaste aos céus. E Jesus ali dá uma resposta para ele de imediato e fala para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então é uma mesma história de dois ângulos diferentes. Se nós fôssemos aqui repetidamente, volto a dizer, julgar a Pedro pela nossa visão fechada, a gente o condenaria. Mas Jesus ali, ao meu ponto de vista, Jesus está tratando de Pedro. Jesus está preparando Pedro. Mas Pedro está ali em meio a uma crise. Pedro está ali em meio a uma situação difícil. Vendo Jesus ser preso, tenta proteger Jesus, arranca sua espada, corta a orelha de Malco, e Jesus fala com ele que não é nada disso. Jesus ainda pega o pedaço de orelha, corrige a orelha de Malco, faz ali mais uma cura antes de ir para a cruz. Não é verdade? E Pedro, nessa situação toda, nesse sofrimento, nessa angústia, imagine você a situação de Pedro, vendo Jesus crucificado,
tentar defender Jesus e ser corrigido por Jesus, e ver Jesus ali crucificado e não poder fazer nada. Pedro começa a sentir uma angústia, Pedro começa a sentir ali num momento difícil, num momento de amargura, num momento de luta, até com ele mesmo. Eu diria para você que possivelmente Pedro estava ali até perdendo a sua fé em Jesus. Mas acredite, Jesus estava tratando de Pedro. Jesus estava preparando Pedro. Eu sei que você sabe, mas vou ressaltar aqui, Pedro, em meio aos discípulos, sempre foi o falastrão. Sempre foi o questionador. Pedro sempre foi ousado. Certa feita, você sabe muito bem a passagem que Pedro anda com Jesus sobre as águas. Eles estavam em meio ao medo, em meio à beira-morte ali, em meio ao vento, o mar enfurecido. E Jesus aparece e eles acham que é um fantasma. Mas Pedro, com toda a sua ousadia, quando Jesus fala, não temas, sou eu, Pedro fala para Jesus, se é mesmo tu, mande-me ir ter contigo. Em meio a 12 discípulos, todos com medo, todo acuado, Pedro sempre foi ousado. E quando Pedro tem a sua ousadia, Jesus